Olá pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior, sou CEO do Open Mind e hoje eu vou conversar aqui com Fabiano Assis. Fabiano Assis, ele é Head Comercial da Red Hat. É quase que um trava-língua em falar isso. Mas o Fabiano, ele tem uma curiosidade. Além dele ser um head comercial de uma empresa de tecnologia, ele também é um psicanalista. Ele fala sobre coisas ligadas à mente. Repare até na tradução do nosso nome aí, Open Mind. Então hoje a conversa vai ser de mente aberta. Se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Um prazer ter vocês aqui novamente, um prazer ter você nos seguindo. E se você está entrando pela primeira vez, eu te convido a nos seguir aí no LinkedIn, no YouTube ou no Spotify, que são os canais aí que a gente transmite o nosso Open Mind Talks. É um prazer para mim me conectar com você e também de receber convidados aqui. Afinal de contas, os nossos convidados são pessoas de mente aberta, open mind. Aliás, open minders, é assim que a gente carinhosamente chama os membros da nossa comunidade de diretores e presidentes de grandes empresas. Nós estamos aí há 6 anos nessa jornada de conectar, de inspirar e de compartilhar conhecimentos para gerar oportunidades. E olha que oportunidades aí é uma palavra muito ampla. Às vezes o que é oportunidade para mim não é oportunidade para você. Porém, a gente sabe que relacionamento gera oportunidades. Então nós estamos aqui para compartilhar conhecimento e gerar oportunidades. E aqui o Open Mind Talks é o nosso canal de comunicação. Estamos aqui diretamente da Vila Mariana, desse belo estúdio da Crosshost, onde que muitos Open Minders já vieram aqui contar a sua história. E eu estou aqui de frente para Fabiano Assis. Fabiano Assis, que é um membro de longa jornada aqui do Open Mind, é uma pessoa de mente aberta, afinal de contas o cara é um psicanalista, né? Mas um psicanalista que também trabalha com tecnologia. Olha que coisa bem ampla, né? Bem diversa, né? Fabiano Assis, ele é head comercial da Red Hat, né? Que é uma empresa de tecnologia e de software aberto, e ele vai contar aqui um pouco tanto sobre essa jornada na tecnologia, mas também na psicanálise. Ele escreveu um livro sobre isso e ele também tem um podcast que se chama Como é que é o nome? Complemente Podcast. Complemente Podcast, que ele apresenta ele e a esposa dele. Então, muito legal. Fabiano, obrigado por você ter vindo aqui para compartilhar conhecimento. Nada, eu que agradeço. Assim, como eu tenho o podcast também, né? Estranho um pouquinho, né? Ficar do outro lado, né? Eu não sei qual é o lado certo, mas obrigado pelo convite. Fico super honrado. E assim, eu acho que a ideia dos podcasts, né? A gente compartilhar pontos de vista diferentes, talvez da mesma coisa, né? Acho que a beleza da vida humana, né? É a diferença, né? E você falou de mente aberta, né? Até no meu Instagram eu coloco lá, né? Que eu conversa sobre mente aberta e sobre tecnologia aberta, né? Que é a empresa que eu trabalho hoje, que é a Red Hat. Olha só. Nós somos hoje a empresa, de fato, no mundo corporativo, né? Falando aqui para os nossos amigos Open Minders aí que tem na sua empresa uma necessidade de tecnologia robusta, né? A gente fala de código aberto, open source, fica um pouco com medo, né? Caramba, será que a comunidade, né, essa questão de colaboração, se eu ter um software robusto, a gente consegue fazer isso de uma forma bem tranquila para o mundo enterprise, para o mundo corporativo. E falando do meu lado, eu sou engenheiro de computação de formação, né? Mas o meu mundo psicanalista começou há mais ou menos uns 13 anos. E aí eu comecei a me meter nesse mundo corporativo, tecnologia, em conjunto com a psicanálise, e como você falou, criei o podcast com a minha esposa, que é o Complemente, que a gente teve o prazer de ganhar junto naquele dia lá no MTV. É, né? Verdade. Nos encontramos lá, ganhamos juntos o prêmio, né? O Open Mind Talks, ele ganhou como o melhor podcast do Brasil, e o Complemente, né, do Fabiano também ganhou juntamente com a esposa dele. Eu fiquei muito feliz de te ver lá. Foi o melhor podcast, você que não conhece aí, o Complemente, o melhor podcast de saúde mental, a gente ganhou na categoria saúde e bem-estar. Então, assim, fico muito feliz. Eu queria fazer um terceiro filho com a minha esposa, não permitiu, a gente fez um podcast. Foi interessante a ideia. Mas o pessoal deve estar curioso para ver esse chapéu aqui que está em cima da mesa. É o nosso Fedora. Tem uma história, né? Red Hat, né? Que é o nome da empresa. Deixa eu ver se serve na minha cabeça, porque minha cabeça é grande.
Olha aí, ó. Ficou legal, hein? Aí, ó. É o Red Hat. Todos nós, quando entramos na Red Hat, a gente ganha nosso Fedora, né? Que é o nome desse chapéu, né? Fedora? Fedora, O que significa isso? O Fedora, ele é um tipo de chapéu que foi francês, né? Tem uma história longa, né? E aí foi criado, o Shadowman é um personagem que foi o primeiro, quando foi criado o Linux, né? Várias distribuições, várias versões de Linux foram criadas. E aí na versão Red Hat, que é o chapéu vermelho, né? Ela foi baseada, né? O Shadowman, que é a pessoa que o logo que colocava a Red Hat no mercado, usava o Fedora, esse Fedora vermelho, e aí virou padrão de mercado, né? Assim, todo mundo olhava lá o Shadowman, que agora a gente nem tem mais nosso logo Shadowman, só o chapéu vermelho mesmo. A Red Hat é uma empresa do grupo IBM, para quem não sabe, tá? A gente foi adquirido pela IBM tem uns 7 anos, mais ou menos. Então, é uma empresa super robusta e a gente está trabalhando sempre com empresas gigantes, né? Para ajudar a manter o ambiente de código aberto, de open source, de forma robusta, né? Com suporte, né? Com suportabilidade. Que tem muita gente que ainda tem medo, né? De ir para esse mundo de código aberto, porque acha que pode sofrer alguma invasão. Assim, hoje, no mundo corporativo, a gente consegue ter a tranquilidade de colocar essa camada de software com segurança, com empresas como a Red Hat para suportar isso, né? Ô Fabiano, e você, ao mesmo tempo, é um psicanalista, né? Sim. Você falou que começou há 12 anos essa história. Sim. Na sua vida. Por quê? Olha, eu vou fazer um relato de coração. O meu lado de engenheiro faz o relato com razão, né? E meu lado psicanalista com coração. Eu acho que a gente só muda na dor, né? O ser humano só muda na dor, né? Normalmente, as grandes mudanças do nosso mundo, do nosso planeta, ou como ser humano, só acontece quando a gente tem uma situação específica, né? E eu tive um quadro de psicossomatização, né? Para quem não sabe, psicossomatização é quando a nossa mente ela gera um nível de estresse tão grande no nosso corpo que a gente acaba tendo uma doença física, tá? Eu tive uma fibrilação atrial no coração e comecei a investigar o que tinha acontecido comigo. Eu, com 35 anos de idade, super atleta, era atleta mesmo, assim, nível máximo. E estava correndo um dia na praia e deu esse negócio no meu coração e todos os médicos me reviraram, resumindo a história longa, né? E ninguém descobria nada. E aí, depois de muitas andanças, de estudar muito, de olhar para lá, olhar para um outro, eu entendi que, na realidade, era a minha mente. E aí, cara, é lógico que para você poder entender da mente humana, não adianta você fazer simplesmente um recorte, né? Você tem que cavucar. E aí, para cavucar, obviamente, eu fui entrando no mundo da psicanálise, da psicoterapia, da psicanálise. Acabei estudando bastante como é que é, me especializei em psicossomatização, não à toa, né? E eu entendi que, na realidade, o meu corpo era comandado pela minha mente. Não o contrário, não é o meu corpo que comanda a minha mente, né? E, obviamente, aí várias práticas de meditação, várias práticas de olhar para a minha mente de uma forma mais ampla e não simplesmente olhando para a mente como uma projeção do nosso corpo. E, como eu já estava no mundo corporativo, acabei olhando para pessoas que passaram pela mesma situação que eu, né? Pessoas que têm burnout, que têm depressão, né, que psicossomatiza, né? Quantas pessoas você não vê, né, que tem marcas no corpo, né, protuberâncias, alergias, né? Pessoa que tem doença crônica. Então, na grande maioria das vezes, não dá para afirmar que, obviamente, 100% das vezes, a psicossomatização está acontecendo no mundo corporativo. Então, eu acabei trilhando também esse caminho. Não à toa também surgiu o livro, né, que depois eu vou apresentar aqui para vocês, mas acabei colocando muito o meu trabalho de uma forma social. Hoje eu atendo na clínica social pessoas que não têm acesso, como psicanalista pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise, faço atendimento voluntário, gratuito, e no mundo corporativo atendo algumas pessoas que estão passando por essas questões que a gente sabe muito bem quais são, né, Lúcio? Assim, pressão, dia a dia, né, aquele estresse de trabalho, a pessoa... tem um grande filósofo chamado Byung-Chul Han, ele é coreano, e ele fala que o nosso maior chefe somos nós mesmos, né? Porque a cobrança, né? A cobrança que nós mesmos criamos, né? Já tem a cobrança externa e a nossa mente fica criando aquele loop infinito de cobrança infinita, né? Então, esse trabalho que eu realizo hoje com executivos, né, é muito legal, é muito gratificante, porque eu já me vi e essa situação me fez levar a um outro lugar, que é o lugar que eu estou hoje. É um lugar de ajudar pessoas que estão em burnout, que estão chegando prestes a ter um burnout. O burnout o que é, né? É um grito de socorro do corpo, né? Não sei se vocês sabem, mas a fibromialgia, por exemplo, ela é hoje atestada cientificamente de que ela é psicossomatizada. Ou seja, a pessoa que sofre de fibromialgia, ela tem o kernel disso tudo, né? Parafraseando o kernel do nosso Linux da Red Hat, o kernel de tudo vem da mente humana. A mente consegue gerar
hormônios e situações onde você consegue ter dor física no corpo. E a pessoa fica no paliativo ali, simplesmente tomando remédio. Enquanto ela tem que tratar, na verdade, a origem disso tudo, Sim. que é a mente humana. Sim. Então, te dando uma explicação bem sucinta da minha trajetória como psicanalista, foi por aí. E eu vejo que os assuntos, eles têm interligação, porque se a gente for pensar no mundo, nos dias de hoje, a tecnologia, ela acelera as coisas. Com isso, a pressão aumenta nas organizações e a pressão interna, o corpo vai sentir, né? E aí a decisão pesa. Né? Então eu vejo uma ligação perfeita nisso. É isso. E aí, bem, já falando do meu livro aqui, o nome do meu livro é A Empresa que Habita em Mim, né? Tá aqui para vocês. Foi justamente sobre isso, tá, Lúcio? Porque aqui o que eu fiz? Eu peguei vários relatos de vários atendimentos que eu fiz no mundo executivo, tá? Executivos como nós aqui no dia a dia, que passam por situações super estressantes. E aí eu fui relatando, obviamente, o nome das pessoas não é o mesmo nome das pessoas que eu atendi, por uma questão de confidencialidade, né? Troquei os nomes, mas situações bem interessantes e como a gente pode manobrar psicoterapeuticamente isso. Porque, pasme, parece que é muito complicado, né? A pessoa, quando está no meio de um problema, né? Sei lá, vou pegar aqui uma coisa bem usual do meu dia a dia, né? Você tem que trazer $42 milhões no ano para sua companhia, né? E não dá para dizer, não, vamos trocar o ano fiscal, né? Eu não quero que o ano fiscal termine em dezembro, né? Quero que o ano fiscal termine em fevereiro. Não tem isso, né? As empresas têm as suas expectativas, têm as suas metas, têm os seus tempos e movimentos. Então, aqui eu trouxe alguns casos reais e formas psicoterapêuticas de manobrar esse sofrimento interno, essa cobrança interna. Porque o mundo tem um monte de coisa, né, gente? A gente vindo para cá, pro estúdio, peguei um táxi, né? Uma pessoa fechou o taxista. E aí o taxista, ele, obviamente, o que quis fazer? Ele quis xingar de volta a pessoa, né? A gente não controla a pessoa que vai fechar a gente, mas a gente controla como a gente pode reagir a essas circunstâncias externas. A mesma coisa a esse conflito interno que a gente tem, dessa mente, né? Dessa vozinha que fica falando no meu podcast, né? Até trouxe um tema sobre isso, né? Como é que a gente gerencia essa vozinha que fica dentro da nossa mente, né? Conversando conosco, né? Na verdade, essa voz somos nós mesmos, né? E saúde mental virou um tema de liderança agora, né? Total. Não apenas por NR1, né? Que agora é uma obrigação, mas virou um tema de liderança. E os líderes, ao mesmo tempo, eles sofrem calados. Nós fizemos uma pesquisa no Open Mind, que inclusive virou matéria do Valor Econômico, que revelam essa pressão na liderança da questão de saúde mental. Não adianta o líder estar apenas preocupado com os liderados se a saúde mental dele não está bem. E muitas vezes eles sofrem calados porque eles não podem expor aquilo. Né? E você falou que você tem um resultado que você precisa entregar dentro do calendário, mas quando você não entrega, você sofre, mas a chegada do resultado, a entrega do resultado, ele não te alivia também. Aquilo não gera para você um alívio mental. Então, isso é algo realmente que precisa ser discutido mais aqui entre nós, né? Eu coloco não foi combinado, tá, gente? Mas no meu livro eu coloco uma frase justamente falando sobre isso. Os líderes acham que sofrer mentalmente é fraqueza, que mostrar esse sofrimento é uma fraqueza. E, gente, não é fraqueza, muito pelo contrário. É uma forma de você se transformar. Até não chegar no momento que o seu corpo, né? Eu brinco que pega um Unomiri, coloca querosene, coloca nitro e tenta andar com ele, né? Uma hora o motor vai fundir. Então, assim, o que eu tenho visto muito, tá, Lúcio, e nossa audiência aí, muitas pessoas que poderiam produzir muito mais, pessoas brilhantes, que poderiam produzir muito mais porque não conseguem olhar para dentro e ficam tentando culpar o externo. Só que, gente, o problema não está no externo. O externo vai ser... A nossa sociedade sempre foi estressante. Na Revolução Industrial também era estressante. Quando veio o cavalo também era estressante. Quando veio o carro também era estressante. A gente sempre vai criar alguma coisa para tentar culpar o nosso estresse. Mas o estresse, ele é... O problema, eu brinco o seguinte, não existe uma árvore de problema, né? O executivo diz, não, estou com esse problema. Vou pegar aqui um problema do dia de hoje, o problema do dia de amanhã, não tem. O problema, nós é que criamos esses problemas no dia a dia. E aí, o que você falou, né, muito bem, né, sobre essa questão da sofrer calado, né? Primeira coisa que um líder hoje tem que fazer, primeira coisa,
ele tem que ter autoconhecimento. Parece tipo balela, né? Tipo, não, tá na moda falar autoconhecimento, todo mundo tem que ter autoconhecimento, né? Mas o autoconhecimento não é de ter muito conhecimento, né? É de você olhar para dentro e saber, poxa, por que quando acontece aquela situação eu fico mais estressado? Por que quando o meu liderado, por exemplo, não faz alguma coisa que eu pedia, eu reajo dessa forma? Por que quando eu me frustro, quando eu não cheguei no resultado, eu tenho esse tipo de sentimento no corpo? Até que ponto a emoção influencia na decisão de um líder? Olha, eu vou te dizer que 90%, tá? E eu não estou falando isso através de dados estatísticos, estou falando isso através da minha clínica psicanalítica nesses 12 anos, tá? Por quê? Porque... Vou dar um rewind aqui, né? Para quem é mais antigo, rewind das fitas, né? Para quem é da época de fita. Voltar aqui um pouquinho, dar um step back. Quando a gente vai comprar qualquer coisa na relação de cliente e fornecedor, a gente sempre tem um viés pessoal, não tem jeito, né? A tal da empatia e da simpatia, né? Ontem eu estava com o meu time falando sobre isso, né? Você tem que se colocar no lugar da pessoa para poder, de fato, a pessoa ter algum tipo de simpatia com você. E aí o processo de negociação, de convencimento vai acontecendo. Quando você olha para a emoção, normalmente as pessoas, elas têm... Eu brinco que a primeira impressão é a que fica, a segunda é que retifica ou ratifica. Então, falando desse aspecto de emoção, muitas das vezes, e tem relatos no meu livro sobre isso, a pessoa vai associá-los, muito louco isso que eu vou falar, mas ela vai associar, de repente, a pessoa que está conversando ao pai dela. Vai remeter ao pai dela. Vai remeter à mãe. Vai remeter a um irmão. Nós temos a capacidade de nos colocarmos, de projetarmos no outro figuras que estão do nosso passado. Isso no mundo corporativo. Então, às vezes, o líder vai tratar um liderado como se fosse filho. Às vezes, um liderado vai gostar de ser tratado pelo líder como se fosse pai. E, obviamente, isso não está certo. Então, por isso que o autoconhecimento por líder é uma coisa, assim, primordial. Porque se ele não sabe o para quê e o porquê ele faz as coisas, né? Puxa, por que eu comecei a suar quando o meu VP, quando o presidente da empresa fez aquele questionamento para mim? Olhar os sinais do nosso corpo que são dados pela nossa mente. Então, cara, assim, autoconhecimento é primordial. Porque estamos agora falando de tecnologia no mundo da IA, a gente tem muita tecnologia para apoiar a decisão, mas dados reais, dados importantes, usando IA para tomar uma decisão de forma rápida e prática, sem uma pessoa para saber se vai para a esquerda ou vai para a direita, usando a emoção somente, não vai adiantar nada, né? A gente já tem uma mega tecnologia com uma pessoa ali colocando aquele nível de emoções necessário para tomar decisões, às vezes, mega master ultra importante para a empresa. E dentro dessa linha das pesquisas do Open Mind, nós fizemos uma que também foi matéria no Valor Econômico, que mostrou quais são os pontos de pressão, de maior pressão hoje para a liderança brasileira, né? Para os líderes, né? Que compõem o Open Mind, que representam uma amostra significativa da liderança. E um dos itens que apareceu na cabeça como o item de maior pressão hoje na cabeça de um executivo é a inteligência artificial. O desenvolvimento da tecnologia. As pessoas se sentem pressionadas por atualizações, por entender tudo isso e a velocidade que as coisas estão acontecendo. É interessante porque, no final das contas, assim, a pressão que as pessoas têm hoje, né, falando dos CIOs, né, do C-Level, né, vamos falar do Chief Information Officer, né, ou do CTO. O time de negócio, o CEO e o CFO, ele fala, cara, por que a gente não está usando a IA ainda, né? Por que o meu concorrente está usando a IA, né? E a questão não é como você vai usar a IA e nem quando você vai usar a IA. É, de fato, como é que você consegue colocar aquilo para ser um alavancador de negócios. A grande dificuldade, vários projetos de IA, eu não estou falando só de tecnologia, estou falando das duas coisas, tentando aproveitar aqui o fórum, Lúcio, assim, apoiar a tomada de decisão, né? Que todo CEO, eu estava voltando de Uberlândia de dia desse, falando na empresa, do meu lado estava o CEO de uma empresa, e aí ele começou a falar, poxa, Fabiano, super legal, cara, coloquei lá um negócio lá que você joga todos os dados lá, Excel, foto, ele mastiga tudo de uma startup super interessante, utiliza tecnologia open source, inclusive, e aí ele me entrega ali um bando de insights para eu tomar a decisão. Cara, legal, você te dá um bando de insights, mas qual daqueles insights ali, de fato, você tem que seguir para de fato ter sucesso na sua empresa, né? Sim, ajuda muito.
realmente essa pressão está acontecendo. Todas as conversas que eu tenho, eu gosto muito de estar em cliente, de estar em interação com CIOs, com CFOs, com CEOs. Essa pressão está cada dia que passa maior, mas, sendo bem sincero, Lúcio, assim, o recado que eu dou para a nossa audiência, não façam por fazer, porque eu tenho que mostrar que eu estou... Tem uma grande rede varejista de Minas Gerais que fez um projeto super legal de atendimento, não vou falar o nome, de atendimento no aplicativo de promoção. Ele colocou uma inteligência artificial para propor para a pessoa, quando ela entrar no mercado, ela propõe coisas que ela está acostumada a comprar, que estão em promoção, e fazendo tipo com combo, sabe? Cara, isso foi espetacular. Por quê? Porque o que você gosta normalmente de comprar? Eu gosto de comprar aquele vinho. Aí, pô, se você comprar esse vinho e mais esse outro vinho daqui, que é parecido com esse vinho, você vai ter desconto. Ou seja, não precisa colocar um atendente para falar para a pessoa, para descobrir que aquela pessoa, ele sabe que é aquela pessoa, porque ela entrou com o celular dentro da loja. Então, esse tipo de solução vai, de fato, ajudar o negócio de forma exponencial. Fora os dados que você vai conseguir coletar com esse volume de inteligência artificial na ponta, que é um dado... O mais difícil, o que é? É o cliente entrar na loja. O cliente já entrou na loja. E você está conseguindo vender mais com menos esforço. Então, a minha dica é... Legal, tem a pressão por IA, mas assim, utilizem com parcimônia. Não coloque um projeto de IA só porque simplesmente tem que mostrar que está fazendo alguma coisa disruptiva. Ô Fabiano, ainda nessa linha aqui da saúde mental, eu queria trazer aqui uma informação sobre a última pesquisa do Open Mind que foi ligado à questão de saúde mental e foi publicada no Valor Econômico. A gente ouviu 171 pessoas entre os dias 26 e 27 de janeiro, né? Isso mostra a força da nossa rede, o engajamento da rede Open Mind, de também trazer insights para que a gente possa refletir. Saúde mental é um tema que realmente preocupa. E essa pesquisa, ela visou medir como anda a saúde mental dos líderes, né? Não apenas da população da empresa, mas de quem está ali tomando a decisão sobre a vida daquelas pessoas, sobre empregabilidade, os rumos do negócio. E eu vou trazer alguns números aqui para você e gostaria que você comentasse a sua visão sobre isso. Em relação a 2025, 71% dos executivos acreditam que a pressão aumentou. A pressão aumentou em 2025 em relação ao ano anterior. 72% dos entrevistados dizem que essa pressão impacta diretamente no equilíbrio pessoal. Então, ou seja, eles estão tendo mais pressão, a esmagadora maioria diz que está tendo mais pressão e que está impactando no equilíbrio pessoal. 84% das pessoas se sentem exaustos ao menos algumas vezes por semana. Então, está tendo um sentimento de estou no limite, né? 84%. E apenas 34% das pessoas disseram que conseguem se recuperar plenamente em um dia de trabalho de um dia para o outro, né? Então, 72% dizem que a pressão impacta diretamente no equilíbrio pessoal, 84% estão exaustos ao menos algum dia da semana e apenas 34% conseguem se recuperar de tudo isso. E apesar desse número, 72% das pessoas reconhecem que deveriam cuidar mais da sua própria saúde. Então, esse é o cenário da nossa liderança brasileira. Como que você vê isso? Primeiro, parabéns pela pesquisa, porque assim, a gente tem que olhar, não adianta a gente negar. O ser humano tem muita... E na pesquisa mostra um pouco disso, né? Porque você falou, 71% das pessoas, 84% estão exaustos e tudo mais, mas 70 e quantos por cento que 72%. Tem que olhar. Mas a outra pergunta que vocês poderiam fazer é, tá, vocês têm que olhar, mas você está olhando? É que naquela conversa, né? Eu tenho que ir no médico. A gente fez essa pergunta, 50% aproximadamente, acho que foram 52%, estão fazendo algum tipo de... Já fizeram ou estão fazendo algum tipo de tratamento em relação a isso. Agora, 50% não estão fazendo nada. Pois é. Metade. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas estão mais... Eu gosto de usar muito de etimologia da palavra, né? Reclamar, né? A pessoa, ela clama mais de uma vez, ela está reclamando. Então, ela está reclamando que ela não tem uma qualidade de vida, né? Porque, vamos lá, né, gente? Hoje o nosso trabalho, né, no dia a dia, no escritório, seja onde for, home office, ele permeia muito mais horas da nossa vida do que a nossa vida pessoal.
A gente está falando sobre equilíbrio aí, né? Equilíbrio, 84% das pessoas não conseguem ter equilíbrio, não é isso? Não é, Sim. né? Então, o que eu posso dizer sobre esses dados, né? Essa é a realidade, é o que eu vejo na minha clínica todos os dias, tá? Com várias pessoas, independente do nível social. E o mais importante é que esses 52 aí virem os 84 que a gente tinha falado, porque não tem jeito. Se a gente não conseguir... legal, tem remédio... eu posso jogar meu futebol, posso jogar meu golfe, posso jogar meu futebol, treinar meu jiu-jitsu, posso fazer várias coisas que são hobbies. Ali são momentos que eu vou conseguir desassociar e extravasar talvez até um pouco do meu estresse. Mas isso, gente, não vai extravasar, a gente só extravasa, sabe como? Falando. A fala, ela cura. E como você falou, vários executivos têm o medo de quê? Falar. De falar o que está passando. Eles se sentem fracos. Se ele chegar e falar, poxa, caramba, está muito difícil. Ele só falou, provavelmente essa pesquisa é anônima, certo? Sim, foi anônimo. Porque assim, você imagina, a pessoa fala, não, você pode dar um relato? Você acha que se alguém perguntar assim, dá um relato e ele falaria que 84% da vida dele está desequilibrada? Que eu tô exausto? Nunca. A gente no mundo corporativo, e esse livro foi escrito por causa disso, tá, Lúcio? No mundo corporativo a gente foi... ensinado, na nossa vida como um todo, né? A gente foi ensinado, independente de gênero, homem ou mulher, né? As mulheres estão sofrendo... Eu tenho mais relato de mulheres aqui do que de homens. As mulheres, elas estão sofrendo muito mais nesse viés quando chega na liderança do que os homens. Por quê? Porque ela tem que ser mãe, ela tem que ser mulher, ela tem que estar dentro do padrão dela de beleza, ela tem que trabalhar. E dentro desse ritmo, dessa modalidade desenfreada que a gente tem de cobrança do mercado e de autocobrança, o que acaba acontecendo? Esse desequilíbrio que a gente mostrou aí. Então, a gente não tem jeito, não tem... Desde Freud, só tem um milagre. E esse milagre, ele só depende de nós. É a terapia. A gente tem que falar, fala cura. E eu gostei de estar conversando aqui com um psicanalista e, ao mesmo tempo, um executivo de tecnologia, né? Porque tem um tema central aqui entre nós, entre você e o Open Mind, que é o networking, né? O psicanalista é aquela pessoa que você vai falar lá para tratar todas as suas dores ligadas à família, ligada ao equilíbrio de saúde, fé e tudo, e todo o aspecto amplo, né? Mas, às vezes, falta também para as pessoas o ambiente onde você vai compartilhar as suas dores executivas, as suas dores de carreira, as suas dores do seu medo, de falar, eu estou na empresa X de tecnologia e eu estou com medo de perder o emprego, porque a minha tecnologia está sendo substituída, ou estou na indústria X e está tendo um layoff. Você não vai falar isso com o psicanalista, você não vai falar isso com a esposa, e aí entra o networking. Então eu costumo dizer que a gente faz aqui todos os dias a terapia do networking. Terapia em grupo. É ter com quem você vai compartilhar as suas dores aí do networking. Então eu queria que você contextualizasse para mim, na visão de um head comercial de empresa de tecnologia que tem um desafio de vender, ao mesmo tempo de um psicanalista que tem o desafio de tratar outras pessoas a partir da conversa, como que o networking entra nesse contexto? Olha, eu acho que, como eu comecei falando aqui, né, a beleza do nosso mundo são as diferenças. É a coisa mais espetacular que tem. Todos os dias eu tenho um ritual com meu filho, com os meus 2 filhos, com a minha esposa, quando a gente vai jantar, a gente sempre agradece alguma coisa no final do dia. E não tem nada a ver com questão religiosa, não, tá? E eu sempre me pego agradecendo por alguma coisa que aconteceu no dia, pelas diferenças humanas que aconteceram naquele dia. Pode ser com um taxista, pode ser com um cliente, pode ser com um parceiro nosso, pode ser dentro do trabalho. Então, assim, falando para você de networking, o networking é essencial e me ajuda como executivo, me ajuda como psicanalista a olhar para as diversas facetas e personas dos seres humanos. Nós somos várias pessoas. Você agora é o Lúcio, podcaster, que está entrevistando o Fabiano. E eu agora sou aqui tenho várias facetas, né? Mas sou entrevistado, estou como head da Red Hat, estou como autor do livro também, estou como psicanalista, estou como membro do Open Mind.
Quando eu chegar em casa, eu vou botar... São vários chapéus. Então, eu vou colocar o chapéu do pai do Arthur, pai do Davi. Literalmente. Né? Exatamente. Então, assim, o network nos ajuda a olhar, caramba, olha que legal, o Lúcio está fazendo isso. Olha que legal, o Lúcio compartilhou comigo aquilo. Olha que interessante, nessa situação, eu reagiria assim. E o Lúcio reagiu de outra forma. Por quê? Por que eu tenho um desenho que eu faço muito, pena que não está para mostrar aqui, eu mostro muito para a minha equipe, para as pessoas que eu tenho mais proximidade, eu desenho e eu pergunto, o que você está vendo? Aí a pessoa fala, eu estou vendo um triângulo. Aí, tá, olha de novo. Eu estou vendo um guarda-chuva. Olha de novo. Sabe quantas respostas tem para aquele desenho? Milhares. O que mudou? O objeto ou o observador? Só a forma como a gente olha. Percepção. Então, networking é isso. Networking é você olhar. Quantas vezes eu já fui em algum evento da Open Mind ou algum evento qualquer que tem um bando de gente que pensa diferente, que é diferente, e essa é a beleza do mundo que a gente vive, né? As pessoas falam assim, poxa, muita gente é diferente na equipe. Que maravilhoso! Que problema bom de ter. Mas tem conflito. Mas o mundo é para ter conflito. É para ter conflito e é para a gente usar esses conflitos ao nosso favor. Para ser um alavancador, ser uma engrenagem para potencializar o ser humano. Como eu comecei a falar aqui, né? A gente só muda quando tem... Né? Todas as evoluções humanas, né, só aconteceram quando... Agora, IA, né? O que aconteceu? A gente está precisando de... Está todo mundo falando que na sua pesquisa não tem tempo, muito mais trabalho, muita mais pressão. A IA não é vilão. Aí é muito pelo contrário. É para ajudar... Você falou de perder o trabalho, né? Eu uso IA no meu dia a dia pra caramba. De várias formas. De várias formas. Até para monitorar se meus filhos estão estudando, por exemplo, ou não. E por que isso me deixa mais pai ou menos pai? Não estou preocupado com isso. Não é essa preocupação que eu tenho que ter. Eu tenho muita coisa já para me ocupar. E o que eu puder usar a IA para poder me ajudar a me desocupar ou me ocupar melhor, com mais qualidade, eu vou fazer. Então, assim, te respondendo assim, a pressão que tem como executivo, como uma pessoa do mundo corporativo, o networking, cara, é essencial para poder ver essa pluralidade dos seres humanos, das visões humanas, porque a gente consegue mudar o nosso prisma de ver situações que a gente chama de problemas. Ô Fabiano, e ainda dentro aqui do contexto do networking e do Open Mind, né? Você fala no seu livro, A Empresa que Habita em Mim, que está aqui, né? No seu livro. Inclusive, está com dedicatória para você, tá? Ótimo, muito obrigado. E nós vamos trocar aqui também os livros. Mas você fala sobre ego, poder e cargo, né? Ego, poder e cargo está presente também no networking. Sim. Muito também daqueles que não sabem fazer o networking. Talvez se julgam especialistas nisso, mas trabalham sempre com o ego, com o poder e com o cargo, até o dia que perdem isso. Né? E muitas vezes, quando perdem isso, se deparam com questões de saúde mental, porque não estavam esperando aquilo. Aí vem o estresse, vem a depressão, vem a ansiedade, e eu vejo isso todos os dias conversando com executivos dentro do Open Mind. Eu chamo de mentoria, mas a gente poderia, dentro da sua psicanálise, respeitando, logicamente, a ciência por detrás, mas é uma terapia. É uma forma de você fazer terapia. Como que você encara no seu livro a questão do ego, poder e cargo A Empresa que Habita em Mim? Olha, muito legal que você trouxe aqui, Lúcio, porque nós não somos, né? Pessoal, eu sou o diretor, o head comercial da Red Hat Brasil. Não, eu estou. Enquanto a gente não entender que a gente não é, que nós estamos, que é uma fase da nossa vida, né? Adoro a Red Hat, é uma empresa espetacular, super colaborativa, me permite estar aqui com você, tendo esse tipo de troca, me permite colocar esse livro como uma ferramenta para ajudar outras pessoas, mas eu estou nessa função, estou desempenhando, estou ajudando meus liderados, estou ajudando a presidente, a Sandra, a chegar nos números do Brasil. Essa é a minha função agora. E pode ser que daqui a... Ninguém sabe, né? Eu brinco... Tem uma frase budista que às vezes pode parecer um pouco mórbida, mas a coisa mais certa da nossa vida é a morte, né? E a gente não gosta de pensar nisso. A impermanência é algo que tem que permear o nosso pensamento.
Talvez isso seja, no mundo corporativo, a falta de planejamento. Falta de planejamento. Você sabe que aquilo vai acontecer, mas você não se planejou. Não se planejou. Ninguém vai, afinal de contas, ninguém planeja para a morte, será? Ninguém planeja para a morte. Mas assim, se eu chegasse e falasse para uma pessoa que tivesse, de repente, fazendo um trabalho que não gosta tanto, e falasse, você vai morrer amanhã. E aí? Você estaria sentado nessa cadeira? É. Muitos, porque na minha clínica psicanalítica aparece isso, muitos não estariam. Tem muita gente, por incrível que pareça, está no modo automático de sobrevivência. Está ali vivendo, fazendo e não sabe nem o porquê, nem o para quê. Faz porque precisa, talvez? Olha, precisa é muito subjetivo, né, Lúcia? A gente vai falar, né? Tem uma senhora que a gente ajuda lá perto da minha casa, eu e minha esposa, a gente ajuda ela perto da minha casa, e você olha para ela, poxa, ela precisa. Aí você olha para uma outra senhora que mora um pouquinho mais para baixo, ela precisa mais ainda. Então, o que é o precisar? O que é a necessidade, né? Olhando para a pirâmide de Maslow, né, de necessidade, né, de alimentação, habitação, tudo mais. E eu acho que entendo que isso é necessidade, mas a gente sempre vai se colocar no lugar de precisamos mais, né? Esse loop infinito de eu tenho que ter mais poder, como você falou, né? E o ego entra muito na psicanálise, na psicoterapia. Por quê? Porque quanto mais a gente se identifica com o nosso cargo, mais a gente sofre quando aquele cargo não existe mais. Assim como a morte, nosso cargo é impermanente. Vários CEOs que eu já atendi se identificam como seu cargo. Quantas das vezes você já não perguntou para alguém, e aí, tudo bem, prazer, meu nome é fulano. Aí, como é que a pessoa se identifica? Eu sou o vice-presidente tal. Por que ele não fala que é o pai do Davi, do Arthur, que ele, poxa, gosta de jogar beach tênis ou faz jiu-jitsu? Por que não? E você sabe que eu já conversei com alguns... Um desses caras me chamou muita atenção numa conversa, que ele virou para mim, na verdade, ele teve o momento da perda da identidade. Que ele se identificava como eu sou fulano de tal, diretor da empresa tal. E isso durante 30 anos. Até o dia que ele perdeu esse cargo. E ele falou para mim com assim, um ar de emoção. Falou, Lúcio, foi o pior dia da minha vida. Né? Pior do que quando eu perdi o meu pai. Aí aquilo para mim pesou, né? Porque, poxa, como assim pior do que perder o meu pai? Ele explicou. Porque quando eu perdi meu pai adoeceu e os médicos foram me preparando para aquilo ali, né? E quando eu perdi o meu trabalho, o meu cargo, que eu estava há 30 anos naquilo ali, eu não recebi nenhum feedback, foi simplesmente cheguei na empresa e fui desligado, eu não fui preparado para aquilo ali. E no outro dia, eu já não tinha mais aquele sobrenome, eu não era o Fabiano da empresa X, Sim. Eu era apenas o Fabiano Assis, hipoteticamente, que não foi você que me falou isso, mas eu já não tinha mais o meu sobrenome, eu não tinha mais o meu telefone, meu número de telefone que eu usava há 30 anos, eu não tinha telefone pessoal, eu já não tinha mais, o meu e-mail eu já não tinha mais, a placa do meu carro eu já não tinha mais, e eu não tinha mais também o meu... E aí, com um certo tempo, eu percebi que o meu círculo de amizade eu já não tinha mais. Então, esse ego, né, com essa identidade, essa falsa identidade, eu acho que isso poderia ser uma... Eu não sei até que ponto, dentro da psicologia, isso poderia ser algum trauma, alguma coisa... uma perturbação, né, da pessoa, que muitos, acho que a grande maioria dos executivos vivem isso, né? Vive, e assim, eu tenho várias pessoas próximas e que não fazem atendimento comigo, pessoas que fazem atendimento comigo. O mundo é muito dinâmico hoje, né? A gente sabe muito bem, né? No Open Mind a gente vê, né? A pessoa sai de uma empresa, vai para outra, tudo mais, mas em casos como esse, né, que a pessoa cria uma identidade de 30 anos, o que acontece aí, e assim, eu vou defender a pessoa que você falou, porque para ele foi tão duro, sim. Parece um pouco exagerado, no tipo, caramba, mais do que quando eu perdi o meu pai. Mas, na realidade, ele está perdendo um relacionamento de 30 anos. É um luto. É um luto. Isso é um luto. É uma viuvez. É uma viuvez. E assim, a gente acha que, não, é só um trabalho, é só um emprego. Não é, gente, não é. Porque a identificação dele como pessoa, a identidade do indivíduo está tão tatuada na mente dele que ele não consegue mais saber nem o que fazer. Tem uma pessoa que eu estou começando atendimento que ela me falou assim,
Fabiano, eu tenho que começar do zero, porque eu não sei nem o que eu gosto. Eu trabalhei esses 20 anos nessa empresa e eu fazia isso e eu não sei nem o que eu gosto. Então, se assim, algum problema da pessoa, na verdade é um luto. E o luto, normalmente, como é que começa o luto, né? Tem um grande amigo meu que foi no meu podcast, psiquiatra Alcio Braz, maravilhoso, espetacular, escreveu um livro que também tem esse viés também, depois eu até posso deixar para vocês aqui o link. Alcio, ele é marido da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma especialista em luto. Ela escreveu um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Parece meio mórbido, mas é um livro espetacular, também recomendo a leitura. E quando a gente fala de luto, dá a impressão de tipo assim, poxa, né? Quando a pessoa está de fora, não, cara, bola para frente, né, cara? Já deu, perdeu o emprego, vai procurar outro. Só que muitas das vezes a pessoa nem quer, porque ela quer ficar ali aonde? Ela quer ficar na negação. Como ele falou, né? Não tenho telefone. Não, ela falou, não tenho telefone, não tenho sobrenome, não tenho mais o cargo, não sei quem eu sou. A primeira fase do luto é a negação. Então ele começa a negar, e ele começa, inclusive, a tentar voltar no passado para quê? Para ter o sentimento, para sentir a mesma coisa que ele sentia quando estava naquela função, ao invés de olhar para frente. Então, assim, sabe aquela história, o tempo cura tudo? Às vezes não. Só o tempo sozinho, você pegar uma pessoa na situação dessa, deixar num canto lá, não, fica aí, deixa ele um tempo aí que daqui a pouco ele fica bom. Aí não fica bom. Não é incomum você ver casos, por exemplo, de pessoas que atingem o limite da idade corporativa, porque o corporativo tem um etarismo, com certeza. Que é 65 anos, e você vê essa pessoa que não estava preparada para essa virada, a pessoa entrar numa depressão, a pessoa adoecer e até mesmo, sem exagero, morrer. Sim. Você vê que a pessoa... cadê o fulano que se aposentou? Poxa, você não vai acreditar, o cara adoeceu e morreu. Eu conheço um executivo, não vou falar o nome, obviamente, que ele, outro dia desse, chegou e falou, ó, ele está com 72, está trabalhando ainda, alto executivo, e aí perguntaram para ele, no podcast, e aí, o que você vai fazer, né? Quando é que você vai parar? Quem vai ser o seu sucessor? Ele falou, não, eu vou morrer na cadeira. Porque se eu não morrer na cadeira, eu morro fora da cadeira. Tamanha identificação que a pessoa tem com aquele cargo, com aquela função. Então, ou seja, ele sabe, que é exatamente o que você falou, ele sabe que se ele parar de trabalhar naquela empresa, naquele formato, provavelmente ele vai morrer. Porque a mente dele, aí voltando para a psicossomatização, a nossa mente, o nosso cérebro, aliás, é um tema para um outro podcast, mente e cérebro são coisas diferentes, tá? Mas é um papo mais complexo. Mas vamos falar de cérebro. O cérebro, ele gera impulsos elétricos no nosso coração, por exemplo. Então, vamos falar de tecnologia, o 0 e 1, os bits aqui que estão sendo enviados, né, para o nosso coração, dependendo do nível de estresse que você tiver, você pode enviar um comando para o seu coração, que foi o que aconteceu comigo, e ter uma fibrilação arterial no coração, ou ter um infarto, alguma coisa, e morrer. Então, a gente consegue gerar nível de hormônio, de impulsos elétricos no nosso cérebro, dependendo do que acontece com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, para chegar a esse nível, por exemplo, de morrer. Então, muitos acabam adiando ad eterno a sua aposentadoria e acabam não vivendo outras coisas. E aí chega naqueles 84% lá que você mostrou na sua pesquisa, porque ele não consegue se identificar como um outro ser humano além do mundo corporativo. Sim. E é por isso que, assim, eu sou aberto à clínica psicanalítica, quem quiser, depois deixo os meus links aqui, tenho vagas na semana, obviamente, para atender. Mas além da minha clínica psicanalítica e do livro que eu deixo aqui para vocês, o mais importante para as pessoas é delas conseguirem um espaço, independente do qual seja, tá? Terapia, leitura, não precisa ser no livro, arranjar um espaço para entender quem ela é além do trabalho. Quem eu sou além do trabalho. Por isso que tem um outro ponto também, eu sou ex-oficial do Exército também, né? Eu trabalhei no quartel-general da Brigada de Infantaria Paraquedista bastante tempo, na área de tecnologia, que me fez ser uma pessoa. Depois eu me formei, obviamente, e fui criando várias personas do Fabiano, né? Fui pai, né? E aí o que eu faço? Eu tento colocar a minha pluralidade como ser humano para, poxa, olha que legal, eu consegui escrever um livro que várias pessoas me dão feedbacks super positivos. Olha que legal, eu trabalho numa empresa que eu me identifico genuinamente. Eu me identifico genuinamente com a Red Hat, a cultura da Red Hat de colaboração, de código aberto, de mente aberta. E aí também
quando você vai falar do mundo de podcast, né, que a gente está falando aqui, cara, o meu terceiro filho, que é o Complemente Podcast, com a Malu, minha esposa. Então, como é que eu consigo, além só do Fabiano Executivo, gerar coisas para a sociedade, gerar coisas para as pessoas que estão até fora do meu círculo social, para não acontecer o que você comentou aí do seu mentorado, né, de que não tinha nem mais amigo, né? Mas esse é o ponto do seu livro que a gente fala do ego, né? O ego relacionado ao cargo. Ele identifica o ele naquele título. Mas existe também um outro elemento que você fala no livro que tem a ver com cargo, que não necessariamente é o ego, mas é o poder. Né? E eu chamo, né, dentro da minha visão, de algemas de ouro, né? Que é aquilo que te prende a uma determinada função, uma determinada tarefa, que você atribui aquilo um valor maior do que outras coisas que a vida te mostra, como, por exemplo, a sua saúde. Né? Você abre mão da sua saúde mental e física para ter aquele poder, né? Aquelas algemas de ouro que o seu cargo proporciona. O que são as algemas de ouro para mim? É o pacote de benefício. Né? É a pessoa que tem um carro à disposição, que tem um pacote de bônus muito atrativo, que tem stock options, que tem às vezes uma secretária, que tem uma sala bonita, que tem ali na porta escrito o título dela. E aí quando a pessoa ela tem a primeira segunda-feira após tudo isso passar, que ela vê que agora ela não tem mais aquela algema de ouro, todo aquele glamour, ela não sabe lidar com isso. Né? Ela é dependente de tudo aquilo que, na verdade, é muito superficial. Né? É superficial, mas o ser humano, né, que a gente está voltando aqui na questão de apresentação, né? Você quer... as pessoas elas estão muito nessa busca desenfreada pelo ter, né? E isso, não quero criticar aqui capitalismo nem nada, né? Que estamos aqui em São Paulo gravando num excelente estúdio e isso tudo é graças ao capitalismo, né? Se não fosse o capitalismo, a gente não teria isso tudo aqui, não teria esse microfone, não teria isso tudo, mas a verdade é que a gente vai nesse ritmo desenfreado do ter, né? Do ter a secretária, do ter o pacote de bônus. Esse tempo que você usou algemas de ouro, teve um colega meu que outro dia desse chegou e falou, cara, eu tô aqui ainda nas algemas de ouro, coincidência ou não. E é isso mesmo que você falou, né? Porque a pessoa ela fica ali, ela assim, poxa, mas como é que eu vou viver sem isso? Ela nunca conseguiu projetar. Então, se eu puder dar a dica para nossa audiência, tudo começa no pensamento. Isso é uma frase que eu falo bastante, né? Esse microfone aqui, para acontecer, alguém teve que pensar como é que era o microfone, né? Não é assim, não, vamos criar um microfone. O que é um microfone? Então, alguém pensou. O microfone vai ter um formato tal, ele vai captar o som, ele vai ter tal dispositivo eletromagnético e tudo mais, vai ter um cabo. Então, pensa, faz esse exercício. Pensa como seria a sua segunda-feira que o Lúcio comentou aqui. Como é que seria o seu dia 1 depois dessa identificação desse ego que você criou? Porque se a gente não se preparar para isso, que um dia vai acontecer. Concorda? Que um dia todos nós vamos parar de trabalhar? Como é que é o dia 1? Se você não se preparar no seu pensamento, quando acontecer de fato, vai ser uma tragédia. E seja com a terapia, seja com essa meditação guiada que eu estou te orientando aqui, é fechar o olho mesmo para 5 minutinhos. 5 minutos, fecha o olho, para num canto, obviamente sem barulho, bota um fone de ouvido com cancelamento de ruído e projeta isso. Esse é um exercício que eu faço bastante na minha clínica para pessoas que se identificam num nível tão absurdo que você sabe que aquele luto que vai acontecer pode gerar até uma questão mais grave da vida, né, da pessoa. Né? Fabiano, a gente está chegando próximo aqui à etapa final do nosso podcast, mas eu queria que você falasse aqui diretamente para os executivos da indústria da tecnologia. Nós sabemos que a indústria de tecnologia, no geral, no mundo todo, e aí eu falo da mais abrangente forma, né? Não apenas de serviços, de desenvolvimento, de tudo, está passando por um grande layoff. Né? Ela teve o seu auge na pandemia, né, de contratações e etc., mas agora passando por um layoff. Como que uma pessoa se prepara para isso? Para um momento que ela sabe que houve uma abundância e agora vai vir realmente tempos difíceis? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, o executivo tem que pensar,
não quero usar o termo, reinventar, né? Porque reinventar está na moda, fala, todo mundo tem que se reinventar, né? Autoconhecimento e se reinventar, né? Mas eu vou dar um double clique, vou dar um duplo clique aí no reinventar. Reinventar, gente, não é você olhar, e isso acontece muito nos meus atendimentos, né? A pessoa fala, não, eu quero estar bem para o próximo cargo. Ele quer repetir aquilo, ele ou ela, né? Quer repetir aquilo tudo que ele fez. E não necessariamente você tem que repetir. Por que você tem que ser, né, diretor numa empresa de tecnologia, né? Como você falou ontem, teve uma empresa grande da área de tecnologia que tinha 15 mil pessoas num layoff gigantesco que teve, né? E a verdade, assim, falando da parte ruim da inteligência artificial, né? Vários cargos vão ser automatizados, né? O meu filho, ele está se especializando, ele tem 16 anos, está se especializando na área de cibersegurança, tá? Se preparando para entrar na faculdade, tecnologia e tudo mais. Ele já é programador, e ele falou, papai, programador daqui a pouco não vai existir mais, né? Não vai existir, é muito duro falar, mas o volume de workforce que a gente vai precisar para programadores vai reduzir drasticamente. Então, automaticamente, se eu tenho menos pessoas, menos programadores, eu vou ter menos executivos para comandar, né, para liderar esses programadores. Vou ter menos pessoas desenvolvendo código, as coisas vão ser mais simples. Então, acho que o primeiro ponto aqui é a pessoa entender que o plano B, o plano C e o plano D, mas sem pressão. É do tipo, eu tenho que ter meu plano B para amanhã. Não, é pensar nessa... O que eu posso ser para o mundo? O que eu posso ser para mim? O que eu posso ser para minha família, para os meus entes queridos, né? Olhar de uma forma que o layoff não seja o fim da linha. Ele seja só o fim de um ciclo. É só um ponto e vírgula. Né? Porque por que eu tenho que sair de uma empresa de tecnologia e trabalhar numa outra empresa de tecnologia? A gente está lá no prédio da Faria Lima, super legal, e eu estava com meu filho, o meu menor, o Davi, de 12 anos, aí eu não vou falar o nome da empresa, mas e aí ele viu lá um bonequinho lá que é o logo da empresa. Ah, não, aqui é a empresa XPTO, que é a empresa de varejo, tá? Não tem nada a ver com tecnologia. Ah, que legal, papai, poxa. E aí uma pessoa da empresa falou, você quer conhecer? E a gente foi conhecer a empresa de varejo. E lá na empresa de varejo eu vi, assim, a gente fez um tour lá, né? Super à vontade lá, e mostrou quanta coisa de tecnologia eles estão usando. Ou seja, não é uma empresa de tecnologia, mas 80% do que estão usando ali é tecnologia. Então, se reinventar, não ficar tentando saber. Eu brinco, tem uma outra frase que eu falo muito, que água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água. Às vezes não fura. Então, a gente tem que saber que vai insistir naquele mesmo caminho, então mudar a rota. Às vezes não precisa mudar a rota no 360, não precisa dar um cavalo de pau, né? Mas simplesmente olhar um pouquinho para a direita, para a esquerda, naquela figura que eu falei, né? Será que é um triângulo? Será que é um guarda-chuva? Será que é um hexágono? Olha diferente, porque você vai encontrar formas diferentes de chegar, usar a sua potencialidade como ser humano, mas de um outro viés. Então tem que mudar o prisma. Fabiano, essa conversa aqui foi realmente open mind, né? E eu quero te receber aqui outras vezes, né? E também, se você me convidar, eu vou lá também para contar a história. Obrigado pelo livro, pelo presente, né? Inclusive aqui com uma dedicatória. E eu quero retribuir, né? Com o livro do Open Mind, o livro que conta sobre essa rede formada por pessoas dispostas a se ajudar. Sim. São líderes da cadeia produtiva, cuja qual você faz parte, você se identifica como um Open Minder, que estão aqui para se conectar e também criar novos caminhos para os seus negócios, as empresas onde estão, e novos caminhos também para a sua jornada profissional. Uhum. Então aqui eu conto um pouco dessa história, legal. Uma história que você faz parte. Obrigado muito você ter vindo aqui também contar um pouco mais aí da sua história. Não, obrigado mesmo, eu gostei que aqui na frente tem um cérebro cheio de sinapses aqui. Né? Exatamente. É isso, são os caminhos, né? A gente tem que mudar, gente. Assim, na boa, ficar sempre insistindo numa mesma situação, né? Nós no mundo corporativo, a gente sempre tem, não, vamos para um lado, vamos para o outro, mas isso para nossas empresas, né? E para nós? Como é que a gente olha para dentro de cada um de nós e a gente consegue olhar formas diferentes de mudar o nosso prisma no dia a dia, de viver a vida, né? Porque a vida é maravilhosa, né? Eu sou muito agradecido a todas as empresas que eu passei, por mais pressão, por mais exigência que tenha acontecido, fez
fez eu ser quem eu sou hoje, né? O Fabiano, forjou, né? de 2026, aqui na frente do Lúcio, a gente está aqui. Se uma micro coisa não tivesse acontecido na minha vida, uma micro coisa não tivesse acontecido na minha vida, talvez a gente não estivesse hoje gravando aqui esse podcast. Então, sou só agradecido. Mais uma vez, agradecer a você e a audiência e o pessoal que está nos assistindo. É isso aí. Bom, pessoal, obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela o acompanhamento ao longo desses anos aqui no Open Mind, e isso me inspira a continuar convidando pessoas como Fabiano Assis aqui para poder contar a sua história, o seu ponto de vista, e eu espero que de alguma maneira essa conversa hoje inspiradora com Fabiano Assis tenha também mexido um pouco com você. A gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Valeu! Open Mind Talks com Lúcio Júnior.